¿Cómo están, amigos? Es un placer, este es nuestro primer episodio en este podcast de la Asociación Peruana de Odontología Funcional Integrativa. Nuestra intención es difundir el conocimiento en odontología funcional integrativa, empezando de las bases de la ortopedia funcional. Y en esta ocasión, nuestro primer invitado con el cual estamos iniciando este podcast, estos videos, es con el profesor Humberto Viana. Profesor, bienvenido a Perú. Muchas gracias, bienvenido. É um prazer muito grande estar acá com você novamente, né? Eu já estuve aqui há 2 ou 3 anos antes, sí. Así es. El APOFI, la Asociación Peruana de Odontología Funcional Integrativa, justamente nace con la intención de ir aportando más conocimiento a la odontología desde las ramas de la medicina funcional, medicina integrativa, teniendo como base la ortopedia funcional, que dentro de las especialidades odontológicas es la que más, digamos, orientación médica tiene, ¿no cree? Claro. En ese sentido, quiero presentarles al profesor, el doctor Humberto Viana. Ya tiene casi 50 años como odontólogo dedicándose a la ortopedia funcional de estos 49 años prácticamente, y hace más de 20 años también se dedica al tratamiento con terapia neural o sonoterapia. Básicamente su práctica está dedicada a todo lo que tiene que ver con la medicina funcional integrativa, teniendo de base la odontología funcional. Entonces, realmente es un placer conversar con él y conocer, ¿no? Aprovechar de todo su conocimiento, de toda su sapiencia y sobre todo de toda su expertise que ha ido logrando en este tiempo. Profesor, coméntenos un poco cómo inicia su vida profesional dentro de la ortopedia funcional. ¿Qué le lleva a buscar la ortopedia o la ortopedia lo encontró usted? ¿Cómo fue esto? Mi padre era un médico, doctor, cirujano de la parte de intestino, gastro, né? Ministrava aula em la USP, Universidade de São Paulo, como médico na parte de fisiologia, e gostava demais de prótese dentária. Isso creio que mais ou menos 1970, um pouquinho menos, 1968. Então, construiu uma escola de prótese dentária e me disse para fazer odontologia. Fui a hacer odontologia porque, na verdade, iria ser medicina, pero o que meu padre me pedia, eu fazia. Então, eu fui fazer faculdade de odontologia e, antes de me formar, em 1976, meu padre me pagou um curso de ortopedia funcional dos maxilares, que era de domingo em São Paulo, durante 2 anos. E eu comecei com um técnico em próteses que trabalhava também na época, hacía aparatos de ortopedia para vários profissionais de São Paulo. E para cá nunca mais parei, porque era uma época muito difícil, porque não havia livros para estudar, não havia cursos, nada. Então tinha que fazer um curso acá de Bingler, depois outro de Bionato, outro de Frankel, enfim, Clampett, Twin Block, mais tarde, Planas, hasta que conheci a doutora Vilma Alejandra Simões, nossa grande maestra de ortopedia de Brasil, e creio que referência em mundo, todo mundo, que foi como uma madre para nós outros, e a boa madre sabe a hora de elogiar e a hora de repreender, e com ela, graças a Deus, eu estou aqui hoje, invitado por ti, com muito prazer, que me gusta demais estar aquí. Qué interesante cómo, por lo que me cuenta, tu padre tuvo el olfato, ¿no? Sí, sí. Dirigirlo, porque ya desde ahí nos habla de una buena relación entre padre e hijo, que sabe leer más o menos las habilidades, las destrezas que ya veía en ti para saber orientarlo por una rama tan hermosa, y además que me parece que en esa misma década, en la década de los 70, había un boom en la ortopedia a nivel, al menos en Latinoamérica, ¿no es cierto? Que luego se fue perdiendo con el tiempo. Claro. ¿Cómo se vivió esto en Brasil? ¿Hubo una época también así como que se va perdiendo la ortopedia o al contrario se refuerza con la figura de la profesora Vilma? Déjate dizer uma coisa. Mi padre construiu uma escola de próteses que era a maior escola da América Latina, tinha 33 laboratórios,
sala, anfiteatros grandes. E antes de inaugurar a escola, durante 6 meses, eu tive que ministrar aula para ele, somente ele, me assistindo e me corrigindo. Durante 6 meses, todos os dias, à noite, eu ficava falando sobre prótese para ele e ele me corrigindo. Pero la ortopedia, antes de ser reconhecida como especialidade em Brasil, que foi o primeiro país do mundo, né, a ter uma especialidade de ortopedia, era muito discriminada e hasta hoje ainda tem pessoas que falam mal porque não conhecem. Então é mais fácil falar mal do que ir lá para fazer um curso e aprender, né? Pero como eu dou classes para muita gente hoje em dia, a maioria dos profissionais que estão fazendo ortopedia hoje são especialistas em ortodôncia, a maioria. Então está crescendo bastante e a verdade sempre aparece. Sí, A verdade sempre aparece. es cierto, es una gran frase, la verdad siempre aparece. ¿Y cómo fue su encuentro con la profesora Vilma Simoes? ¿Cómo la conoce? Isso é interessante, porque em la minha escola havia uma niña, uma menina, com 17 anos mais ou menos, que eu falei muito bem de doutora Vilma em la classe. Essa niña dizia que era sobrinha de Vilma. Então, essa sobrinha disse para Vilma: em minha cidade há um professor que habla muito bem de você, da senhora. E Vilma disse: homem hablando bem de uma mulher, eu quero conhecer. E assim me apresentou para Vilma, e depois Vilma disse: não, eu não tenho sobrinha, ela que me gusta demais e disse que é minha sobrinha. Pero não é minha sobrinha, mas de coração é. E assim eu conheci a doutora Vilma, assim, vários cursos com a doutora Vilma, tive a oportunidade de me quedar com ela em México, durante 15 dias em uma hacienda do governador de México, onde estudávamos por la mañana, por la tarde, hasta la noche, hasta las 1:30 de la madrugada, que quando terminei o curso de compasso articular. E daí nunca mais, sempre onde eu vi uma estava, eu estava também. Tive a oportunidade de passar o Réveillon em casa de Vilma, Dr. Dalton, um grande amigo, que é um grande maestro também de ortopedia, me invitou e eu passei o ano novo e Natal com a doutora Vilma em sua casa em Ubatuba, numa praia em Brasília. Foi muito agradável, muito bueno. Y es que para los que todavía no conocen al doctor Humberto, él es uno de los referentes más importantes y de los nombres más fuertes de la ortopedia funcional en Brasil y por lo tanto también en Latinoamérica, ¿no? Y en el mundo, porque sabemos que Brasil es en ese momento, digamos, la madre de la ortopedia, la cuna de la ortopedia, en donde se organiza todos los conceptos de una forma metodológica, se crea una especialidad y los libros de Vilma pues son la base que siente esta especialidad, ¿no es cierto? Y coménteme un poquito, doctor, cuando empieza a utilizar el compás articular, ¿cómo era la relación con los profesionales de la ortopedia en ese momento? Porque el compás fue un disruptor dentro de la ortopedia, ¿no es cierto? Sí. Y aún en la actualidad hay muchos colegas que no conocen y como la ortopedia mismo se comentó, por desconocimiento a veces hablan mal. Claro. ¿Cómo llega o cómo implementa en su vida, en su práctica profesional el uso del compás articular? Que para los que no conocen también, solo para poner contexto, es un examen de la cefalometría con aplicación exclusiva en la ortopedia funcional. No sirve para otra especialidad, ¿no es cierto? O compasso articular é uma cefalometria que nós temos que fazer porque os centros de documentação não fazem. Binler, USP, TUID, Jarabá, Ricketts, os centros fazem para nós. Pero o compasso nós temos que fazer. Eu hice 2 vezes o curso de compasso com a doutora Vilma, em Brasil e depois em México. Quando volvi para Brasil, comecei a fazer meus traçados e alguns, o que acontecia? A barra ondulada se quedava arriba
adelante de los incisivos inferiores. Bom, isso não é possível. Aí, então eu chamava a Vilma e a doutora Vilma me dizia: Humberto, há 12 traçados. Ujú. Você só sabe 4. Quando tiver um tempo, eu vou ministrar classes para vocês aprenderem os restantes. E o que se passou? Bueno, como vou fazer? Se só sei 4 e há 12. Em minha oficina eram 2 pisos e no piso superior tinha um arquiteto. E eu lhe perguntei como eu podia ser para ser uma báscula em la mandíbula. Lhe expliquei o que era uma mandíbula, tudo. E ele me disse: ó, tem que pôr um ponto de apoio o mais posterior possível. E eu acabei fazendo isto. Então, eu, junto com o aparato que vou demonstrar para vocês, como o HRS, por exemplo, eu consigo fazer este câmbio de mudança de postura em rueda. E daí para sempre. Então, quando eu não consigo fazer o compasso, porque só sei 4, eu hago meu aparato. As pessoas me perguntam: então por que não faz sempre seu aparato? Porque são aparatos muito volumosos e não são tantas, as pessoas às vezes não querem usar aquele tipo de aparato. Então, eu hago dessas maneiras, das 2 maneiras. Então, o traçado de localização, o traçado estrutural e de equilíbrio. Exacto. Pero esse tipo de traçado não é para mordida aberta esquelética, é para quem tem protusão quebrada. É que normalmente quem tem protusão quebrada tem mordida aberta esquelética. Pero pode ter um caso de mordida profunda com protusão quebrada que eu vou tratar como se fosse mordida abierta. Perfecto. Y hay muchos términos que aún son demasiado técnicos, especializados, pero claro, solo para comentarles a las personas que nos están escuchando que tanto protrusión quebrada, protrusión tumbada, que también puede ser un término, barras onduladas, compás estructural, equilibrio, son términos que desarrollamos dentro justamente de este diplomado que son casi 2 años, y es el único diplomado en donde en el Perú un odontólogo puede especializarse a profundidad seriamente en la ortopedia funcional para realmente dominar esta técnica. Y no solamente esto, sino que el HGS3, que es uno de los aparatos que usted domina magníficamente, que tiene una didáctica espectacular para enseñárnosla y que se maneja para casos tan severos, muchos de ellos evitamos cirugías y todo lo demás, también lo dominamos durante este curso. Entonces, me gustaría que nos comente un poco qué vamos a ver. Tenemos 3 días de clases con usted, full day, muchísima información. ¿Qué es lo que vamos a ir viendo en esos 3 días de clase? Bueno, eu preparei casos de classe 2, classe 3, classe 2 com mordida aberta, classe 3 com mordida aberta, com e sem protrusão quebrada, com HRS, e depois dando seguimento com ortopédia, porque os HRS são aparatos mecânicos, ortopédicos mecânicos, não são ortopédicos funcionais. Então, se tu faz uma remodelação de osso com aparato ortopédico mecânico como este, que seria mais na parte sagital, né? Na classe 3 eu tenho que colocar o maxilar adelante do maxila, e na classe 2 é o inverso disso. Pero depois temos que tratar a língua, porque são aparatos que não são eficientes para tratar a parte funcional. Então depois vamos cambiar para SN2, SN3 e assim por diante. Na finalidade da cefalometria são 2 coisas. Na verdade, 3, né? Primeiro, um diagnóstico para saber um prognóstico. Se é um caso muito severo, vai demorar mais tempo para tratar. Se tem um prognóstico um pouquinho mais favorável, vai demorar menos tempo, né? A outra parte que é de localização para ver como eu vou poner a localização de uma barra ondulada, das muelas frontales de Binder e por aí vai. E a outra, se há equilíbrio entre a rama e o corpo da mandíbula, para saber a gravidade, do que estou tratando, para poder dizer, para este cá vai demorar 10 anos para tratar, este cá 3, 2, então é mais para isso. Y
¿Podría contarnos algún caso de esos que usted recuerde, los más significativos, por ejemplo, en donde el HGS-3 fue un parteaguas, fue el aparato con mejor resultado que usted haya podido utilizar? Bueno, cada vez yo me sorprendo más, porque yo voy a mostrar más lunes y después, pero es un aparato, no es milagroso, pero es casi milagroso, porque es fantástico. Después que domina la técnica de reembasamiento, a veces tiene que cementar también, ¿no? No hay más problema, va a funcionar con toda certeza. Entonces, por ejemplo, a doutora Vilma dice em seu trabalho de análise cefalométrica que se a mandíbula não fazer o movimento de roda nas primeiras 72 horas, com SN2, SN3, SN6, não vai rodar mais. O que eu posso adiantar para vocês é que com nosso aparato HRS roda sempre, porque é mecânico. Não depende da língua. As gomas vão fazer o trabalho para nós outros, porque há gomas 5,16 pesada, 3,16, um quarto, que vamos cambiando, dependendo do caso, e conseguimos fazer esse movimento, com certeza absoluta. Exacto. Y eso incluso para algunos colegas que conocen un poquito de ortopedia funcional y HGS, yo les he comentado que vamos a tratar mordidas abiertas con HGS-3 y muchos se sorprenden que no lo pueden creer, ¿no es cierto? Porque en realidad siempre es importante salir del molde, ¿no? Salir de la caja, del pensamiento y no quedarnos encerrados en un solo aspecto. En ese sentido, usted hace 20 años o un poco más empezó a salir de la caja, ¿no es cierto? Y empezó a explorar un área que en los últimos años ha ido ganando mucho más aplomo dentro de nuestra carrera, ¿no? Que es la odontología funcional integrativa, que nace como hija de la medicina funcional, ¿no es cierto? Mira que interessante. Um caso de mordida aberta classe 3, com la rama corta. Eu vou estimular o crescimento da rama e vou tratar uma classe 3, que teoricamente jamais eu poderia pensar desta maneira. Ajá. Então, as pessoas que estão nos assistindo, muitas vezes não sabem o que é câmbio de postura em roda. Tem que fazer o curso, porque não há outra maneira. Pero é um paradoxo, pero muitas vezes, numa classe 3, eu provoco o desenvolvimento da rama. Y se corrige la clase 3 muy bien corrigida. Esos son los casos uno de los más complejos, ¿no? Sí. East Open, Messi Open, que dan tanto trabajo y yo también en mi experiencia veo que el HGS-3 vino justamente para esa franja de pacientes tan complejos que obviamente lo sabemos previo a un análisis cefalométrico concienzudo, ¿no? Utilizando de la biotipología hasta los estructurales y todos los análisis del compás que nos deja la doctora Simone, ¿no? ¿Verdad? La otra cosa muy importante es que tú tienes a veces niños con la misma edad, con el mismo padrón facial, todo muy parecido. Pero este acá está desarrollando bien y los dos son cooperativos, ¿ok? Los dos usan los aparatos. Uno está muy bueno, otro no. Entonces, nosotros tenemos que aprender a pedir exames de sangre, porque un hipotiroidismo, por ejemplo, vai retardar o desenvolvimento de los dientes, las quedas de los dentes, las trocas de los dentes. Nós temos tudo para ter a tireoide estropiada. Pode falar estropiada? Sí. ¿Sí? Por quê? Porque a tireoide fabrica 5 hormonas: T1, T2, T3, T4 e calcitonina. E dentro da tireoide tem as paratireoides, que são 4 glândulas que fabricam o paratormônio. O paratormônio e calcitonina vão regular o metabolismo de cálcio. Muito bem. Pero o que é este T1, T2, T3, T4? Vamos falar de T3 e T4, que é o que nós outros conhecemos. T, a letra T quer dizer tirosina, que é um aminoácido não essencial. O que é um aminoácido não essencial? Não precisa repor toda a comida que tem tirosina. Pero e 4 são 4 moléculas de iodo. Então o próprio nome está falando iodo.
Então, se eu não tenho iodo nos nossos alimentos, por exemplo, eu tenho deficiência. E a tabela periódica tem uma coluna dos halógenos, que é cloro, flúor, bromo, iodo, ástato e tenesso. Esses todos que eu acabei de falar são para o corpo humano, são iguais. Não são, mas para o corpo sim. Quando o corpo não tem aquele que necessita, ele agarra aquele que mais se parece. Muy parecido. E nós temos contato com cloro porque banhamos, tomamos água, cepilhamos os dentes, cloro também, bromo também, comemos pão e tantas coisas mais. E não repomos iodo. Então, em Brasil, há uma lei que é obrigada a colocar iodo em sal de cozinha. Acá também, não é? También. Acá também. Pero o sal de cozinha, para ser refinado e ficar branquito como aquele, tem que tirar tudo que sacar tudo que é bueno dele, que são 83 minerais e só sobre 2 minerais, cloreto de sódio. Cloreto de sódio não presta. Pero aquela quantidade de iodo que tem no sal de cozinha foi suficiente para diminuir o boço endêmico, que era uma papada que você tinha porque a tireoide crescia desesperadamente. Então temos que repor iodo. Pero para T4 em la tireoide se transformar em T3 também necessita de selênio. Depois, todo o T3 fabricado em la tireoide é consumido por ela. A T4 cai na corrente sanguínea e vai para hígado, rins, baço, e aí vai transformar T4 em T3 para a corrente sanguínea. E aí necessitamos de zinco para que isso aconteça. Então, muitas vezes a criança não está desenvolvendo, porque a tireoide também influencia no GH, no hormônio de crescimento, e nós temos que saber isso. Excelente. Temos que saber isso. Eso fue, digamos, el gatillo o una de las cosas que le llevó a estudiar, investigar más el área funcional. Sim, porque justamente por isso, porque o paciente usava o aparato igual, duas crianças igual praticamente, às vezes irmãos gêmeos, vai, outro não vai. Então isso é muito importante para nós outros. Temos que saber interpretar os exames de sangue. Por exemplo, existe um hormônio que se chama TSH, hormona estimulante da tireoide, que é fabricada cá no cérebro. Esse hormônio, muitos médicos dão um diagnóstico de hipotireoidismo baseado neste hormônio. A literatura mostra, desde 1970 até 2024, que os médicos que fazem desta maneira, mirando solamente o TSH, de cada 10 exames, eram 9. Isso é muito grave. Es sumamente grave. Então temos que ver os complementares, T4 livre, T3 livre, T3 reverso, anti-TPO, anti-TGP, y vamos a hablar sobre eso. Y eso, que también hablaremos en el curso, justamente es lo que nos hace a nuestra profesión regresar a sus orígenes, ¿no? A una profesión mucho más médica, en donde salimos de los dientes y empezamos a ver el sistema integrado, porque la boca está integrado entre un sistema. Y como conversamos antes de iniciar este podcast, inicia todo el sistema digestivo en la boca, ¿no es cierto? Claro. Y en terapia neural se dice que más del 80% de los problemas que una persona puede tener en el cuerpo también están en la boca. Con certeza, con certeza. Entonces, en realidad tenemos un área muy grande para trabajar, pero es simplemente aprender a ver y a estudiar las cosas que no estamos viendo y no estamos estudiando. Claro. ¿No es cierto? Vamos hablar também sobre NICO. NICO é uma sigla em inglês que quer dizer neuralgia induzida por cavitação osteonecrótica. Então, são cavitações que existem em el maxilar de la mandíbula, em osso medular, não é na cortical, por isso não se mira em la radiografia panorâmica, pero depois com bastante treinamento, eu vou mostrar isso, nós conseguimos mirar. E aí pedimos uma tomografia no sentido sagital, cortes de 2 em 2, troços de 2 em 2 milímetros, tá? Para mirar e chegar em osso medular. E isso se dá muito com as extrações de los sisos, dos terceiros molares, tratamentos endodônticos,
restaurações de amalgama, muita anestesia com vasoconstritor, traumas, e vamos mostrar. Então, o que você passa? Quando você saca um dente, por exemplo, eu necessito de alguns ingredientes para formar o osso. Claro. Vitamina D3, magnésio, K2, zinco, selênio, boro, vitamina A, complexo B e tantas outras cositas. Muita gente está pré-diabética e não sabe. Então vai ter uma má cicatrização, não vai formar osso adequado. Então o que se passa? Forma uma gordura, uma graxa. E nesta graxa tem uma quimiocina que se chama CCL5, que chamamos de RANTS, cujo normal dela é 150 picogramas por ml. E nessas pessoas está com 5.000, com 10.000, 15.000. Então, se todas as pessoas que têm doenças autoimunes, por exemplo, teriam que sacar câncer, toda Parkinson, Alzheimer, teria que tirar uma panorâmica, vou ensinar, para ter uma dúvida e assim pedir uma tomografia e tratar. Então, nós outros preconizamos jamais remover 4 dentes de uma só vez. Entonces no recomienda extraer 4 muelas del juicio seguidas. Não, um a cada 3 meses, para dar tempo do corpo recuperar, porque o sacrifício do corpo para cicatrizar 4 dentes é demasiadamente grande. ¿Y cómo sería el sacrificio del cuerpo para una cirugía bimaxilar? Una cirugía ortognática de bimaxilar. E depois, Las placas. das placas, que passam a ser campos interferentes. Campos interferentes. Casi sempre lo remove depois. Sí. Es complicado. Y hablando de muelas del juicio, ¿usted ve ahora con más frecuencia en la última década de repente caninos impactados, caninos superiores, tanto inferiores, aparte de las muelas del juicio, ¿no? Porque también con más frecuencia veo segundas molares impactadas por cuenta de que la tercera molar está por encima por una mandíbula corta, ¿no? Sim. Vou mostrar a minha técnica que eu desenvolvi em Brasil. Está tudo filmado para que possa aprender, que é fantástico, é não invasiva, é tranquilo. Mas isso se passa por falta de função. Também fomos feitos para comer coisas duras, Exacto, duras. e secas. Y justamente secas porque tenemos un compuesto líquido que es maravilloso y poco estudiado como es la saliva. Saliva, claro. Y en la saliva, ahí tenemos todo un área interesante para estudiar, ¿no? La saliva que usted hace con La saliva é uma das coisas mais importantes. Eu creio que mais para o futuro breve, sí, o exame de sangue quase não vai se fazer mais. Vai continuar sendo porque a saliva só lhe dá os hormônios livres, as hormonas livres. Os totais não lhe dá a saliva. Pero com a saliva eu consigo detectar Alzheimer 30 anos antes de aparecer. Consigo detectar se você tem o gene de câncer de mama, de próstata, Alzheimer, Parkinson e tantas cositas mais. E é um exame que o dentista, que é o odontólogo, pode fazer em sua oficina com maior tranquilidade. E agregar este valor em la cita. exacto. ¿Sí? Então vamos ganhar mais dinheiro fazendo bem para as pessoas. Às vezes vamos descobrir um câncer de pâncreas, um câncer de fígado, Exacto. fazendo exame da saliva. Por que tanto refluxo? Por que os dentes estão desta maneira? Vou mostrar fotos para vocês. Então, se a saliva é o futuro. Por exemplo, se tu vai fazer um exame de sangue, de cortisol, por exemplo, por la manhã, o fato de la agulha te espetar acá, tu cortisol já vai para arriba, Claro. não serve. O padrão ouro de cortisol é saliva, de manhã, à la tarde e à noite. Então isso é muito importante, saber medir o pH corretamente, quanto tempo, quando é que eu vou dizer que tem serostomia ou não. Então tem um questionário, tem orientações e o teste clínico, né? Com espelho clínico, espelho que chama também? Espejo. Com espejo. Vamos colocar em algumas partes da língua, na bochecha, para ver se tem
mucina está seco, não? Ujú. Então temos estimulador. Então há dentifrício para sepilar os dentes que estimula a salivação. Há spray com ácido málico, com ácido, agora me olvidei, já me acordo. Pero cítrico, ácido málico e ácido cítrico, que também pode ser spray ou gotas que vai estimular a saliva. Aí umas pastilhas que eu vou mostrar também, que posso colar acá por dentro da boca para dormir, e ela fica soltando um ingrediente que promove saliva durante a noite. Então, a saliva é tudo. Y además, un paciente con problemas de serostomía difícilmente va a usar un aparato ortopédico, ¿no? Provavelmente. Genera mucha complicación porque la saliva es un protector natural, además de todas las reacciones enzimáticas que tiene, y marcadores biológicos. ¿Y hacia dónde va esta nueva área que estamos descubriendo? Que es una de las cosas que nos une en común, ¿no? Este concepto de ver una odontología funcional integrativa, en donde la salud de la boca va más allá de caries o de enfermedad de las encías, incluso más allá de la maloclusión, ¿no? Claro. Porque es todo un sistema integrado. Um respirador bucal, por exemplo, Exacto. tem uma saliva, pode até ter bastante quantidade de saliva, mas uma saliva que não é boa, porque respira pela boca não foi hecha para respiração. Ujú. Então, nós vamos corrigir a deformação que existe e tratar a saliva. E o corpo todo também. Cambiar a leite de vaca, que é um veneno, leite de soja y tantas otras cositas. Exacto. Sí, a mí también me ha tocado ver pacientes con serostomía que adultos con aparatos ortopédicos que les fue imposible usar, ¿no? Pero una de las cosas también que aprendimos con la profesora Vilma y en el mundo de la ortopedia es que incluso en pacientes adultos usamos ortopedia funcional. Entonces es algunas veces todavía una discusión, ¿no? Discusión bizantina con otras especialidades, pero más que utilizar ortopedia en adultos, que lo utilizamos, que sabemos que tenemos excelentes resultados, el HGS3 incluso, más que hablar de ortopedia y adultos, ortopedia en niños. ¿Cuándo? Esta es una pregunta que todavía, sobre todo cuando iniciamos los cursos de ortopedia, muchos colegas preguntan, doctor, ¿y cuándo deberíamos iniciar un tratamiento de ortopedia? ¿Qué nos recomendaría? Bueno, las asimetrías craniofaciales empiezan durante el embarazo, en la barriga de la madre. Por ejemplo, si una crianza se quedar por 7 días con el bracito presionando la face, va a haber una deformación. Segundo paso, durante el nacimiento de los niños, porque o cesárea o parto natural, tanto faz. Porque alguém vai segurar em la cabeça del bebê para puxar. Quanto eu coloquei de força cá? Então, posso deformar o crânio da criança, tanto em cesárea ou parto natural. Depois, o manuseio do ninho, da criança, né? Dormir sempre apoiado com a cabeça de um só lado, vai haver uma deformação também. Los torcícolos congênios ou torcícolos adquiridos, tudo isso por Tortícolis en español. ¿Cómo? Tortícolis. Tortícolis. Para que no vaya. Tortícolis adquirido ou congênito. Também vão haver deformações. E essa deformação vão gerar um desequilíbrio no corpo. E aí vai ser com que grupos musculares trabalhem mais que outros, onde vai vir os dolores, né? Sabemos também que em ouvido há 3 ossículos: martillo, Yunque y estribo. estribo e bigornio. Como se chama? Yunque. Yunque. E no martillo há um ligamento que se chama disco malleolar, que sai do martillo hasta o disco. Também pode provocar zumbido, perda de audição, dolor, e assim sucessivamente. Pero sabemos também que a face cresce muito, desenvolve muito, del nascimento até os 4 anos de idade. A criança, o niño nasce com 20% da face pronta e até os 4 anos cresce mais 40%, totalizando 60%. E dos 4 aos 6 anos cresce mais 20%, totalizando 80%. Então, se nós queremos cambiar o padrão facial ou aproximar
um dólico prosopo, que seria um braquifacial na ortodôncia, ou um leptoprosopo, que seria um dólico facial na ortodôncia, mais perto de uma cara equilibrada, tem que atuar a partir de 2 anos de idade, a vezes até antes. Ujú. Esa es la verdad. Entonces, ¿qué recomendaría? Bueno, yo siempre digo, cuando yo pego una madre que está embarazada, yo estoy tratando de otro hijo, pero está embarazada, ya le digo, mira, cuando esta crianza nacer y poder salir de casa, leva en osteopata. Exacto. Porque hay muchas crianças que tienen refluxo, ¿sí? Porque el nervio vago no puede ser, hay un forame, se llama forame jugular, Ujú. donde pasa acessório, glossofaríngeo e vago. E durante o parto, o manuseio da criança, eu posso comprimir este forame, comprimir estes nervios, e esse reflexo pode gerar um refluxo. Então vai no osteopata, assim, umas manobras, e o refluxo desaparece. Pero temos que tratar o refluxo nas nossas crianças, nos nossos niños também, porque os médicos tradicionais pedem para tomar omeprazol, pantoprazol, que são antiácidos. Exacto. Van a la consecuencia. E qual é a consequência? Então, vai quitar o sintoma, Ujú. El síntoma. pero vai piorar o restante. Câncer de esôfago, câncer de estômago, demência e tantas cositas más. Así es. Y entonces, ahora hablamos de una ortopedia que se inicia incluso en la gestación. Sí, ¿no es cierto? Más antes del nacimiento, porque ya es un nivel muy noble de prevención en donde la madre ya va teniendo este entendimiento de cómo el nacimiento va a influenciar en el cráneo y este cráneo que podría darse va a influenciar no solo en la maloclusión, sino en problemas sistémicos. O que comer, o que beber, o que hacer. Exacto. El sueño. Sí, Dr. Lair Ribeiro diz sempre que nosotros somos aquellos que nossos alimentos comem. Se meu alimento come muito pesticida, herbicida, veneno, eu estou comendo veneno também. Claro, claro. Es una frase más, digamos, actualizada a eres lo que comes, no, eres lo que tus alimentos comen. Exato. ¿Me parece bien? Doctor, y para ir cerrando esta amena conversación, ¿cuáles son las recomendaciones que usted le daría a un joven odontólogo que quiere iniciar en el mundo de la ortopedia funcional, de la odontología funcional e integrativa? Bueno, eu digo sempre que algumas especialidades de odontologia tendem a terminar, porque se eu hago uma prevenção a nível nobre, por exemplo, em Europa, há algumas faculdades que não têm mais pediatria, porque os meninos não têm mais cáries. Se não tem cáries, não tem endodontia, não tem mais canal para ser. Se não tem cárie, dificilmente vai ser um implante e por aí vai. Pero os problemas de maloclusão, a tendência é cada vez mais. Hoje, há trabalhos em Brasil que mostram que, porque quando se diz classe 1, classe 2, classe 3, é quando miramos a boca estaticamente. Então, chega à conclusão que tem 5% de classe 3, determinado país, 70% de classe 2, pero se tu chequear os movimentos funcionais, isto chega a mais de 90%. Então, primeiro, que é uma belíssima profissão, nós podemos envelhecer e trabalhar sempre porque não nos desgasta nada. As próteses, né, com o tempo vão perder a visão, a coluna, dolor em todo quando é parte. A ortopedia não. É muito rápido. Quando não temos um procedimento para ser, a cita é de 10 segundos, 20 segundos, mexer no tornilho e pronto, pode ir embora. Mirar se está usando corretamente. Vai demorar um pouquinho mais nas anamneses, na hora de instalar o aparato, mas depois é muito rápido. Así es. Então conseguimos atender um número muito grande de pacientes e fazer o bem ganhando bastante plata. Exacto. Pero tem que gostar, porque como toda especialidade tem seus espinhos, né? Espinhos que se diz? Espinas. Espinas, Sí. ok. Y
y hacer un curso, né? Yo estoy aquí con usted, pero recomiendo su curso porque yo sé la calidad. Ya nos conocemos há muito tempo. Eu vim cá 3 anos atrás, pero eu lhe conheço há muito mais tempo, porque sempre que tem congressos em Brasil, tu sempre está presente, né? Así es. Então, seu curso creio que seja a melhor referência cá em Peru para que possam te procurar. Le agradezco también sus palabras, le agradezco esta deferencia de tomarse un tiempo. El doctor acaba de llegar de Sao Paulo, tuvo la gentileza de conversar un rato justamente para este primer episodio e inaugurar nuestra serie de podcast en Apofi. Así que le agradezco muy gentilmente y estos días van a ser espectaculares como ya lo hemos hecho, como en otras clases, en otras oportunidades que ha venido. Así que a las personas que por primera vez nos ven, suscríbanse al canal, compartan este video y déjenos sus preguntas sobre más temas de ortopedia funcional que podemos ir desarrollando en este canal. Muchas gracias. Muchas gracias, placer. Muchas gracias.